Olá, bom dia a todos. Damos início Sem agora quarentena. à Muita gente se nossa contamina. coletiva online com anúncio de medidas de combate ao coronavírus. Com a palavra, o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Bom dia a todos, bom dia a todas. Desejar agradecer a presença virtual de todos vocês, agradecer a presença aqui comigo do presidente da Câmara, do vereador Eduardo Tuma, secretário Edson Aparecido, secretário de Saúde do município de São Paulo. Meu compromisso é com a vida, meu compromisso pessoal com a minha saúde e vontade de viver. Meu compromisso com a saúde e com a vida de todos os paulistanos e paulistanas. Estamos fazendo um esforço sem precedentes. Tudo ao nosso alcance. Estamos investindo mais 1,2 bilhão de reais só na área da saúde por conta da pandemia. Já entregamos 840 novos leitos de UTI. Lembrando que a cidade tinha, no início da pandemia, antes da pandemia, 507 leitos. Já foram 7 novos hospitais municipais entregues. 3 deles são definitivos, vão permanecer depois da pandemia. Da Brasilândia, o de Parelheiros e o da Bela Vista. 2 são hospitais de campanha, o do Anhembi e o do Pacaembu. 2 foram reabertos em parceria com o setor privado, o Hospital da Cruz Vermelha e o Hospital da Unisa, no Capão Redondo, além da ampliação que fizemos no Hospital Municipal do Boi-Mirim, em parceria com o Hospital Albert Einstein. Mas, apesar de tudo isso, nossos hospitais já estão praticamente lotados. As enfermarias chegam a 76% de ocupação. Os leitos de UTI em 90%. Todos os dias estamos abrindo novos leitos, porque 9 entre 10 pacientes que são atendidos recebem alta. Mas a taxa de contaminação na cidade segue em alta. Infelizmente, inverteu uma tendência de queda que vinha até o início de maio. Precisamos diminuir. Estamos nos aproximando dos momentos mais difíceis. Para diminuir ainda mais a circulação na cidade, adotamos o rodízio de 50% da frota de veículos. O objetivo é desestimular a circulação de pessoas. A medida é dura, mas deu resultado. Estávamos preparados para isso. Colocamos 1.600 ônibus a mais para a população. Retiramos, em média, quando comparamos esta semana do rodízio com a semana anterior, 1.270.000 veículos por dia. Mesmo diante de tanta incompreensão, diminuímos em 5,5% o número de passageiros nos ônibus da cidade nesta sexta-feira, dia 15, comparado com a sexta-feira, dia 8. Menos 64.266 passageiros circulando em nossos ônibus. Mas houve apenas uma pequena melhora no único índice que temos, o único índice disponível para medir o isolamento, baseado em localização de celulares em relação a antenas de sinal. Comparando a sexta-feira, dia 8, com a sexta-feira, dia 15, subimos apenas 2 pontos percentuais, passando de 46% para 48% de isolamento, mantendo-se abaixo dos 50%. Quando comparamos a média semanal, a gente verifica que permanecemos na mesma linha insuficiente. É por isso que, em edição extra do Diário Oficial, publicado hoje,
vamos retomar o rodízio tradicional a que todos nós estamos acostumados a partir de amanhã. Mas isso não pode ser desculpa para as pessoas se sentirem à vontade para retomar a circulação pela cidade. Precisamos ampliar o isolamento. Precisamos rápido e estamos ficando sem alternativas. É um contrassenso. O prefeito da cidade mais dinâmica do país, a cidade símbolo do trabalho, a cidade símbolo do empreendedorismo, pedir para a cidade parar, pisar no freio e se esforçar ainda mais para apertar o cinto. Esse é o meu pedido. Eu não vou me omitir. Essa é a minha escolha. Esse é o meu dever. É difícil acreditar que alguns prefiram que a população seja submetida a uma roleta russa. A indiferença diante da morte é indecorosa, é crime de responsabilidade, é contra a nossa Constituição Federal. Não há outro caminho no momento em que estamos. Não há melhor vacina. Antes de pensarmos em abrir, precisamos parar. Mas é preciso dizer que a Prefeitura sozinha não tem todos os principais instrumentos para fechar totalmente a cidade. Nossa competência constitucional em segurança é muito limitada. Não há no mundo caso de autoridade pública sem poder de polícia, sem segurança pública, que consiga implantar um lockdown. Além disso, a capital não é uma ilha como a Nova Zelândia. Não somos isolados do mundo. Nossa região metropolitana é interdependente. Nossas ruas se misturam. São 1.746 ruas que começam numa cidade e terminam em outra, ou que uma calçada pertence a município diferente. Não há divisas. Temos que organizar isso juntos. Não somos somente 12.300.000 paulistanos ou paulistanas. Somos mais de 21 milhões de habitantes na maior região metropolitana do país. A cidade de São Paulo é sócia minoritária, mas não controla o metrô nem os trens. São Paulo precisa desacelerar ainda mais por uns dias para diminuir novamente o ritmo de contágio e salvar vidas. Enquanto isso, enquanto devemos nos preparar para essa tarefa gigantesca e inédita, precisamos ser criativos e usar todos os instrumentos que estão a nosso alcance. Me resta na manga o uso dos feriados municipais. Estou enviando um projeto de lei para que a Câmara Municipal aprecie, em regime de urgência, a antecipação, para já, dos 2 últimos feriados municipais desse ano de 2020. Nos feriados municipais, onde se comemoram o Corpus Christi e a Consciência Negra, seriam, excepcionalmente e somente esse ano, pontos facultativos. Vamos manter a celebração dessas datas, mas sem o feriado obrigatório. Tenho certeza que os católicos e todos do movimento negro vão compreender a importância dessa decisão. Aproveitaremos o fato de que a maioria das pessoas não trabalha em feriados para garantir uma adesão ainda maior ao isolamento social. Teremos, assim, uma pausa forçada para diminuir a circulação de pessoas e ampliar o isolamento social. A cidade está chegando ao seu limite de opções. Vou sugerir ao governador João Dória que faça o mesmo e antecipe o feriado de 9 de julho para ganharmos mais um dia de pausa. Nesse período, estaremos todos nós dedicados a um movimento em defesa da vida e contra a Covid-19 em São Paulo, com ações de conscientização e promoção de saúde por toda a cidade. Nossas equipes de saúde, nossos mais de 10.000 agentes comunitários de saúde vão intensificar ainda mais suas ações pelos bairros e ruas de São Paulo. Um verdadeiro exército corajoso em defesa da vida. Um esforço adicional de solidariedade
e compaixão. Um enorme ato pacífico em defesa da vida. Continuarei a dialogar com as igrejas, com a sociedade civil, com o movimento negro e das mulheres, com as entidades de classe, as entidades de bairro, enfim, todos aqueles que possam construir conosco esse movimento de parada estimulada. Nossa atitude é determinante. É uma linha divisória entre a civilização e a barbárie. Nossas atitudes de agora vão se expressar de um jeito trágico ao final. A conta a fazer é de quantos mortos vamos enterrar e em quanto tempo. E aqui, mais uma vez, um enorme desafio, que cidades muito mais ricas que a nossa, como Nova York, também enfrentaram com muitas derrotas. Temos de fazer de tudo para garantir a dignidade de um enterro individualizado e minimamente respeitoso. Montamos um plano de contingência funerário, reforçamos as equipes, preparamos uma grande infraestrutura, estamos prontos e trabalhando, mas sempre a capacidade operacional tem um limite. Precisamos decidir se queremos testar nossos limites ou sermos prudentes e nos mantermos firmes em isolamento social, pelo tempo necessário para que nosso sistema de saúde não entre em colapso. Infelizmente, estamos mais próximos disso do que gostaríamos. Estamos tomando todos os dias medidas difíceis, medidas duras, medidas na direção de preservar vidas. Ninguém toma essas decisões por prazer. Sinto-me como todos, preocupado com as famílias, preocupado com os empregos, preocupado com o futuro, preocupado com os mais velhos e com as crianças, torcendo para que ninguém próximo, ninguém que a gente ame, fique doente, para que tudo isso passe logo para retornarmos às nossas vidas. Torcendo muito para que a ciência ache mais respostas, conquistemos todos uma cura. Nosso olhar está voltado, sobretudo, para os mais vulneráveis, onde o impacto do isolamento é mais difícil. Montamos uma rede de solidariedade, o Cidade Solidária. Reforçamos toda a nossa ação na área da assistência social. São Paulo escancara sua face generosa, sempre disposta a estender a mão. A Prefeitura é apenas um elo nessa corrente do bem que inunda a nossa cidade. Mais de 276 mil cestas básicas foram distribuídas. Mais de 350 mil cartões de alimentação para as famílias dos alunos das nossas escolas municipais. Mais de 170 mil marmitas para a população em situação de rua. Lavanderias e pias comunitárias para higiene. 8 novos centros de acolhida. Mais de 41 milhões de reais em doações. Muitas ações, muitas conquistas, mas que nunca dão conta, dada a enorme demanda. A pobreza, a dependência química, a falta de renda, são vírus da nossa sociedade desigual. Não vamos deixar, nem nunca deixamos de pensar nos empregos, no trabalho, no apoio ao empreendedorismo. Estamos fazendo o que podemos para ajudar. Mantivemos todos os contratos terceirizados em vigor para garantir, pelo menos, 108 mil empregos indiretos. Estamos ajudando aos que perdem o emprego a reconquistar o seguro-desemprego e a quem tem direito a solicitar o auxílio emergencial do governo federal. Mais de 50 mil trabalhadores já solicitaram e agendaram atendimento no 156 nos nossos CATs. Vai ser necessário construir um novo normal. Protocolos e processos de saída para todos os setores econômicos e para diversas atividades como a educação. Já estamos trabalhando internamente para construir esse caminho, mas antes de abrir, será preciso parar. Vai ser necessário, agora e no futuro, sermos ainda mais solidários e olharmos mais uns para os outros. Vamos precisar ser menos egoístas e ampliar nossa tolerância e reforçar
nosso sentimento democrático. Agora é todos por todos, como nunca antes em nosso tempo de vida. Muito obrigado e, por favor, pare por São Paulo. Podemos dar início às perguntas? Não. Agora, o secretário Edson Aparecido, se puder complementar com alguns dados da área da saúde, e depois o vereador Eduardo Tuma, por conta do projeto de lei que estão aqui entregando para ele. Bom, os números que amparam as decisões do prefeito até a noite de ontem. Nós temos hoje na cidade 135.348 pessoas suspeitas de Covid, 38.479 casos confirmados. Chegamos a 2.766 óbitos confirmados e a 3.143 óbitos suspeitos. Entre o dia 9 de abril e o dia 15 de maio, houve um aumento de 432% no número de mortos na nossa cidade. Como disse o prefeito, dos 840 leitos criados na rede pública, 89% deles ontem estavam ocupados, sendo que em 6 hospitais chegamos à capacidade de leitos operacionais a 100% de ocupação. No setor privado, do qual nós temos feito um levantamento diário, nós temos instalados nesse setor 1.400 novos leitos de UTI para a Covid-19, dos quais 97% também já estão ocupados. Nos 2.500 leitos de enfermaria criados exclusivamente para a Covid, chegamos a 76% de ocupação. Nos 2 hospitais de campanha, 2.996 pessoas por lá já passaram, sendo que 243 são pacientes da região metropolitana. Para se ter uma ideia, até o dia 23 de abril, nós tínhamos uma média de notificação de casos de 812 casos por dia. Chegamos, na noite de ontem, a uma notificação de 3.787 casos por dia. Um dado também bastante significativo dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave. No ano passado, entre o dia 17 de março e até o dia 31 de abril, morreram na cidade 27 pessoas por síndrome respiratória. Neste ano de 2020, no mesmo período, nós já chegamos a 2.286 óbitos por síndrome respiratória aguda grave. A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal, colaborou com um estudo do Instituto Fleury, com a Universidade de São Paulo e a Unifesp, comandado pelo professor Celso Granato, onde em 6 distritos administrativos da cidade, 1.152 domicílios foram visitados, 520 pessoas foram testadas, e nesses distritos o que se percebeu é que apenas 5% das pessoas estão imunizadas neste momento contra o vírus, o que é um número bastante reduzido e mostra o quanto ainda a disseminação da doença na cidade pode se agravar. Em função desses números, dos cenários que nós estamos vendo de evolução dos índices de disseminação e da ocupação de leitos na cidade, que nos faz crer que, em possivelmente 15 dias, o sistema de saúde da cidade de São Paulo estará profundamente comprometido, mesmo com todo o esforço feito até agora na ampliação de leitos e dos novos leitos que já estão sendo contratados. Mas isso tudo será insuficiente para o grau de evolução que nós temos neste momento da doença aqui na nossa cidade. Comentar o prefeito, secretário Edson, prefeito Bruno Covas, secretário da Saúde Edson Aparecido, aqueles que nos assistem. Dizer, prefeito, que desde o começo da epidemia e do combate a ela, a Câmara Municipal vem trabalhando nas sessões extraordinárias virtuais, já aprovou 4 leis importantes para a cidade de São Paulo: a desvinculação dos fundos municipais, R$ 1,5 bilhão, a transferência do seu fundo especial de despesas
no valor de R$ 38 milhões, a transferência do fundo do Tribunal de Contas do município, mais R$ 10 milhões. Aprovou também a resolução de corte do salário dos vereadores e das verbas de gabinete em 30%. E, por fim, na semana passada, aprovou a lei que fala de medidas de assistência social e de saúde aqui na cidade de São Paulo. Todos os projetos de iniciativa do Legislativo, fora o primeiro que mencionei, de forma coletiva. E agora eu recebo das mãos do prefeito o projeto de lei que trata da autorização da antecipação dos feriados municipais. Quero aqui dizer, prefeito, que já dialogamos com os líderes partidários na Câmara e já convocamos uma sessão para o dia de amanhã, às 15 horas. Então, esse projeto, com regime de urgência, vai ser debatido e deliberado na Câmara com a celeridade necessária. Muito obrigado, prefeito. Vamos dar início às perguntas. A gente lembra que muitas perguntas são semelhantes e, com isso, a gente consolida numa única, tentando atender a todos os jornalistas. Algumas se tratam do rodízio, que o prefeito acaba de dizer que não vai ser mais válido para o ímpar. Nós vamos, então, para a pergunta da jornalista Fabiana Genarini, do Jornal da Record TV. O lockdown da cidade é uma questão de horas. Vocês já discutiram e como seria esse lockdown na maior capital da América Latina? E complementando com de outros jornalistas, se o prefeito, com tantas medidas restritivas, mesmo que necessárias, não tem receio de um desgaste político. Bom, em relação ao lockdown, o próprio governador João Dória, em coletiva na sexta-feira agora, 2 dias atrás, já mencionou que tem estudos sobre a mesa. Essa é uma questão que está sendo debatida dentro do Comitê de Saúde criado por ele, da qual, inclusive, o secretário Edson Aparecido faz parte. Então, esse é o tema que estamos debatendo com o governo do Estado. E volto a dizer, como disse já o governador, esse tema está sobre a mesa para que, sendo apontado como necessário e efetivo pelo Comitê de Saúde, ele possa ser implementado. Então, volto a dizer, o município não tem condições de sozinho fazer isso. Primeiro, porque não tem poder de polícia. Segundo, porque a gente vive numa região metropolitana em que a gente tem mais de 1.700 ruas que começam numa cidade e terminam na outra, ou que de um lado é São Paulo e de outro é uma outra cidade da região metropolitana. Portanto, fica impossível que isso seja feito de forma isolada. Em relação às medidas impopulares, eu não nasci prefeito de São Paulo. Então, portanto, não tenho nenhum problema em qualquer momento deixar de ser prefeito da cidade de São Paulo. Agora, não tem sentido eu, sendo prefeito da cidade de São Paulo, não fazer aquilo que eu considero certo a ser feito. Agora, a pergunta do jornalista Vinícius Passarelli, da Rádio CBN. Das 20 mortes registradas até agora nos hospitais de campanha da Prefeitura, 19 foram no Anhembi e uma no Pacaembu. A que o senhor atribui essa diferença? Bom, em primeiro lugar, pelo tamanho dos 2 hospitais. O Hospital Municipal do Pacaembu tem 200 leitos e o Hospital Municipal de Campanha do Anhembi tem praticamente 1.000 leitos. É a mesma coisa que querer comparar números absolutos de mortes de cidade como São Paulo e outras cidades. Você tem que fazer uma comparação por 100.000 habitantes. Quando você olha o ranking das cidades onde mais tem gente morta por conta do coronavírus, São Paulo aparece em primeiro lugar com os números absolutos. Mas quando você coloca isso por 100.000 habitantes, São Paulo não está nem entre as 20 primeiras cidades do país. Outra questão bem diferente é que o Hospital Municipal de Campanha do Anhembi tem recebido os pacientes em estágio inicial da doença. E o Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu tem recebido os pacientes que estão saindo das UTIs, já recuperados. Então, você está lidando com 2 públicos diferentes. O jornalista Lucas Herrero, da Rádio Bandeirantes. Prefeito, já que houve essa mudança do rodízio do par ou ímpar para o rodízio tradicional, as isenções anteriormente concedidas serão mantidas?
Nós voltamos ao rodízio do jeito que ele era na cidade de São Paulo, com as placas não podendo circular ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, nos horários de pico, com as isenções que a gente tinha antes do período da pandemia. Então, portanto, nenhuma novidade em relação a quem tem ou deixa de ter isenção. Valem as mesmas regras que sempre valeram na cidade antes da pandemia. Repórter Marcelo Matos, da Rádio Jovem Pan. Ele pergunta se as multas que foram dadas na semana passada vão continuar valendo, como, apesar de números positivos, o senhor avalia essa mudança e se passa realmente a valer a partir de amanhã. Sim, quem foi multado, foi multado. Vamos isentar, porque a gente tinha uma regra valendo durante esta semana, para que as pessoas vão ter direito a apresentar recurso, mostrar se eventualmente teve alguma questão excepcional que justificava ela andar de carro. Enfim, isso é uma previsão na legislação, poder recorrer na administração. Os prazos só vão começar a contar depois de passada essa pandemia, porque estão suspensos por uma resolução nacional. Então, até que voltem a correr os prazos, eles estão suspensos também aqui na cidade de São Paulo. Volto a dizer, a medida, nós estávamos preparados para ela, ampliamos em 1.600 ônibus a frota municipal. Então, a gente está falando de uma ampliação da demanda, comparando esta semana com a semana passada, de menos de 10%, e um aumento da frota de mais de 20%. Então, nós estávamos preparados para isso, tanto que não tem nenhuma cena em qualquer canal de veículo, em qualquer jornal, de ônibus lotado durante essa semana. Infelizmente, teve um caso separado, de mostrar imagens anteriores ao rodízio, querendo colocar no rodízio a culpa de um ônibus lotado. Então, a gente estava preparado para isso. Foram 1.200 veículos, em média, retirados por dia de circulação, só que as pessoas continuaram a circular, continuaram a sair de casa, continuaram a visitar parente, continuaram a ir ao supermercado, à farmácia. Então, não adiantou muito do ponto de vista efetivo. O aumento do isolamento social, da forma como ele é medido, ficou abaixo de 2%, em algo em torno de 1,5%, quando comparado à média da semana passada, sem o rodízio, e a média desta semana com o rodízio. Então, não tem sentido a gente exigir esse esforço sobrenatural das pessoas, se, no ponto de vista prático, a única razão pela qual o rodízio foi feita, que é aumentar o isolamento social, ela não foi cumprida. Continuamos abaixo dos 50%. Com relação à antecipação dos feriados, são vários jornalistas perguntando, já que também o presidente da Câmara falou de uma votação amanhã, se for aprovado, exatamente quando passa a valer, para quando seria antecipado, quais feriados, gostariam de um detalhamento maior sobre essa antecipação. Tudo depende da aprovação por conta da Câmara Municipal. O presidente, como disse, vai pautar amanhã, teve uma boa conversa com os líderes partidários, mas são 55 vereadores e vereadoras, né? Certamente ele não fala por todos os vereadores, porque cada um ali tem a sua independência de atuação. Então, talvez a votação acabe atrasando 1, 2 dias. Enfim, essa é uma deliberação agora, parte do Legislativo. O prazo em que o Legislativo aprovar isso vai definir para quais datas nós vamos antecipar os feriados municipais. A expectativa, como mencionou o presidente, caso seja aprovado ainda segunda ou terça-feira, a gente já possa antecipar para esta semana que entra. Agora, mais uma pergunta. Com relação à vigilância, principalmente nas áreas ao redor de parques, ainda há muita gente fazendo exercícios, aos comércios não essenciais que insistem em continuar abertos. Essa fiscalização continua de forma mais acirrada? Como é que o senhor vê esse problema? A gente continua, são 2.000 fiscais das subprefeituras, cada vez maior, em alguns casos, acirramento por conta dessa fiscalização, mas a gente continua com o apoio da GCM aqui na cidade de São Paulo. As pessoas que encontrarem qualquer estabelecimento de serviço não essencial aberto, por favor, denunciem no 156. Nós vamos continuar a fazer a nossa fiscalização. Agora, não há fiscalização, não há sanção maior do que a própria sanção social.
do que as próprias pessoas se cobrarem da necessidade de manter fechado o estabelecimento que não precisa estar aberto, que não está autorizado a estar aberto, que sabe que não é autorizado, mas as pessoas continuam a frequentar esse estabelecimento. As pessoas precisam entender que nós não chegamos no pior momento, como já mostrou o secretário da Saúde, quando nós conseguimos atender a população, de cada 10 pessoas que são atendidas, 9 são curadas, né, um índice muito maior caso a gente não consiga atender essa população. Então, para poder saber exatamente o que vai acontecer na cidade, tudo depende da taxa de isolamento. Quanto maior ela for, mais a gente achata a curva e mais a gente consegue atender a todo mundo. Quanto menor o isolamento, a gente corre o risco de chegar em situações que chegaram outras cidades, que não conseguiram tratar as suas pessoas, não conseguiram tratar os seus cidadãos e, às vezes, não conseguiram dar até mesmo um enterro digno a eles. E com o esclarecimento do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, nós agradecemos a presença de todos na mesa e também a audiência de todos virtualmente via YouTube. Muito obrigada, está encerrada a coletiva virtual de imprensa. Sem quarentena, muita gente se contamina ao mesmo tempo. A demanda pelos hospitais fica gigante. Não tem como atender a todos. O sistema de saúde entra em colapso. Já com a quarentena, a contaminação fica menos concentrada. Os doentes que precisam de tratamento têm mais chances de serem atendidos. E assim, o sistema não entra em colapso. Respeite a vida. Respeite a quarentena.